A faculdade te ajudou em alguma coisa, concurso público? Cara, que então é uma pergunta interessante. Eu tenho que confessar. A faculdade te ajudou em alguma coisa, concurso público? Cara, que então é uma pergunta interessante. Eu tenho que confessar que sim. Te ajudou. Sim, porque você, bem ou mal, quando você faz o curso de direito minimamente bem feito, ele vai te dar uma estrutura, vai te dar um diferencial. Não adianta. Às vezes eu vou conversar. Eu tenho um amigo que ele é formado em contabilidade. E ele me manda dúvidas de direito, faço alguns esclarecimentos com ele, e você percebe que às vezes, mesmo que você não domine aquela lei específica, se você é bacharel em direito, você vai conseguir abordar aquela legislação com muito mais facilidade, né? O cara de fora não entende nem os termos, né? O que é CAPT, né? É. O que é CAPT? Eu lembro perfeitamente. No início da faculdade, assim, o professor virou para uma colega minha, lê o CAPT do artigo. Quem? 2 Cadê o semanas, caput? entendeu? É isso. São essas pequenas barreiras, assim, que quem é formado, é bacharel em direito, nem percebe, né? Mas que os concurseiros sofrem, se vem de outra área. Você falou uma coisa que é bem sutil mesmo, é o ato de você se alfabetizar no direito, é basicamente isso. Porque, por mais que o aluno tenha levado às vezes nas coisas, você me parece um aluno que levou a sério a faculdade, mas um aluno que levou mais ou menos, o cara que sobrevive na faculdade, pelo menos na hora de ele pegar uma lei, um manual, uma doutrina, ele pelo menos é alfabetizado, ele consegue ler e entender minimamente. O cara que não é do direito, justamente por ter essa barreira do juridiquês, né, ele acaba travando, realmente. Isso é... Até nas nossas lives aí, às vezes você fala algumas coisas que eu não entendo, tem que ficar perguntando, eu falo que os alunos estão perguntando, mas na verdade sou eu mesmo. Negócio de Você tem que falar. caput, não sei o quê. Eu falo, não, o aluno perguntou, mentira, era eu que queria entender. Parágrafo. Tem aluno que me manda print, por que é isso, professor, essas 2 cobrinhas aqui? Aí tem que explicar que é o parágrafo. Isso acontece muito pra quem não é, Sim. não é do direito, né? Mas pelo que eu entendi, então, quando você saiu da faculdade, você tinha uma expectativa alta na advocacia. E se Sim. decepcionou na prática, né? Sim. Como é que foi isso? Cara, porque é interessante, do mesmo jeito que a gente tem uma perspectiva equivocada quando você entra na faculdade, assim, do que você pode alcançar, quando eu me formei, eu tive o choque de realidade do quanto você poderia ganhar, entendeu? Porque às vezes você tira a OAB, a anuidade não é barata. Quanto Você que é a tem anuidade da OAB? Cara, eu não vou saber quanto tá aqui. Hoje tá quase R$ 1.000. É porque R$1.000. depende. Quase R$ 1.000. Né? Na minha época em Goiás já era mais. Assim. Já era mais? Era mais? Salvo engano, a anuidade de Goiás é uma das mais altas. Não sei como tá hoje, Caramba. porque eu já entreguei, né, para tomar posse. Eu cancelei meu AB. Mas eu sei que em São Paulo vai ser um pouco menor. Mas assim, eram os custos iniciais. Eu lembro que às vezes você vai tentar um emprego no escritório, então advogar por conta, e é incompatível, porque o cara vai, olha, é o seguinte, tá, você precisa ter carro próprio, e a gente vai te pagar R$ 1.500 por mês, e o combustível é por sua conta, tá? Aí você tá, mas comida, aluguel, não bate, né? Vou pagar pra trabalhar. Você trabalha pra sobreviver. É complicado. Exatamente. E aí, gradualmente, aí eu fui, mas foi me virando, advogando, pegando causas aqui, causas ali, e aí Passou um tempo, eu já não estava mais satisfeito, e aí apareceu uma prova para um processo de seleção simplificado do IBGE. Eu fiz lá, fiz uma preparação modesta, fiz e segui minha vida. Um tempo depois, nem me lembrava mais, eu recebi um telefonema. Chegou no seu nome aqui, você quer? Eu falei, olhei, tá, ok. Aí tava morando com a minha namorada da época e meti a cara. E foi muito interessante porque eu sou muito grato ao IBGE, por mais que não fosse uma remuneração alta, me ajudou a segurar a barra, principalmente na pandemia. Porque quando a pandemia estourou, que a gente não fazia ideia do que estava acontecendo, o IBGE me colocou em home office, assim como todo mundo, né? A gente foi pro home office e aí eu consegui segurar minha onda e foi o que me permitiu estudar depois. Porque na advocacia, depende de onde você morava, porque eu não sei como é que é em Goiás, mas aqui em São Paulo já estava andando o processo eletrônico. Não sei se lá estava também no momento da pandemia. Mas a advocacia, se você trabalha por conta própria, depende de você encontrar clientes, fazer contato e tudo mais. Então, com a pandemia, quem, por exemplo, não tinha uma boa segurança, uma boa carteira de clientes, fica na mão, né? Fica na mão. Você advogava mais por conta própria antes de ir pro IBGE? Foi antes. Eu entrei no IBGE em 2019. Foi antes da pandemia, assim. Aí, por coincidência, que aí, nesse sentido, eu tive sorte, porque eu fico pensando assim,
a minha rotina quando eu trabalhava no IBGE presencial era muito mais complicada. Aí, por coincidência, no finalzinho, quando começou a ter a abertura da pandemia e saiu esse edital, porque o concurso TJ São Paulo, quem fez vai lembrar mais ou menos. No início de 2021, a gente tinha um edital que tava válido, aí teve aquela questão que foi encerrada. Eu A lembro disso. validade, aquilo acendeu. Acendeu um alerta, né? Eu falei, aí eu comecei a olhar a respeito, mas estudar mesmo, forte, eu estudei 4 meses pro TJ. O edital, salvo engano, saiu no início de agosto, uma coisa assim. Eu comecei a estudar de verdade pro TJ em julho. A gente vai falar sobre isso, porque é verdade agora pra pensar, porque a pandemia estourou aqui no Brasil em março de 2020. O seu concurso é 2021. Sim. Então a pandemia não atrapalhou o seu concurso. Ela teve concurso normal. É porque fechou tudo, e aí começou até aquela abertura, né? Mas se não me engano, acho que a gente fez a prova de máscara ainda. De Se eu me máscara. recordo Foi numa bem. dessas janelas de abertura Foi aí. porque foi no final de 2021 que a gente fez a prova. Ah, foi no final Foi já. no final de E 2021. depois chegou a voltar a trancar de novo, depois voltou de A novo. máscara saiu no final do ano passado, É, foi bem 2022, é. Não, eu sei, mas eu lembro que foi um bom período sem poder ter concurso. Sim, Eu lembro dessa Um dos fase. primeiros, Travou foi um dos tudo, primeiros né? editais, assim. Um dos primeiros que saíram. Foi. Poxa, que bom, hein? Deu certinho. Mas aí, vamos lá, eu quero voltar um pouquinho, porque aqui nos bastidores você contou pra mim que você chegou a fazer. O IBGE deu certo. Você fez meio que estudando de forma modesta, como você falou, deu certo, chamaram. Mas você falou pra mim também que fez outros concursos sem nenhum compromisso. É. Você consegue lembrar dessa saga de concursos? Não, ó, Por quê? acho que tem um que eu aprendi algumas lições em concursos, assim, por exemplo.